Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma grande edição. Pois bem, e vamos começar com essa notícia aqui, bem interessante, bem pertinente. Aliás, todas as notícias são interessantes, mas a gente tem que iniciar de algum ponto. Pois bem, aqui com Ana Paulina Luna. Para quem não sabe, ela que preside a Força-Tarefa de Investigação de UAPs nos Estados Unidos, que junto com Eric Burson e o Tim Burchett, aliás, é um time bastante bom, é um time realmente de calibre, de ponta, que está ali concentrado para a divulgação. Deputada Ana Paulina Luna exige que Pete Hegseth, que é o secretário de guerra do Pentágono, divulgue vídeos de UAPs até 14 de abril. A deputada republicana Ana Paulina Luna, da Flórida, enviou um pedido formal ao secretário de Defesa, Pete Hegseth, exigindo a liberação de dezenas de vídeos militares. A desclassificação, no caso, que foi prometida pelo Loirão, de fenômenos aéreos não identificados, UAPs, até o dia 14 de abril. A solicitação destaca pelo repórter Gad Schwartz, da NBC News, reforça a pressão crescente dentro do Congresso por maior transparência sobre o tema. A pergunta que não quer calar: divulgação limitada ou impactante? Que tipo de revelação nós teremos? Esta é a grande questão. Embora haja expectativa de que algo possa ser entregue ainda hoje e nos próximos dias, mas só será entregue depois da resolução do conflito no Oriente Médio, do Golfo Pérsico, como eu já adiantei para vocês. Analistas insights alertam para uma diferença crucial. Se for uma divulgação limitada, superficial, xixilenta, superficial, xoxa, em português popular, é possível que alguns vídeos sejam liberados em breve, mas eu prefiro que não seja, pelo menos não agora. Porque se vier uma revelação agora, será aquela revelação bem superficial, bem limitada, bem restrita. E nós queremos algo substancial, não é verdade? Porém, se for uma divulgação verdadeira e impactante, como sugeriu o próprio Tim Burchett, do tipo que Tim Burchett tem sugerido, com nomes, datas e locais, como discutimos na última live de sábado, e evidências concretas, robustas, dificilmente virá antes do desfecho do conflito do Irã. Verdade. E por quê? Porque isso é uma obviedade. Algo de grande magnitude não pode dividir o palco, as atenções, com uma crise geopolítica em andamento. Claro. Quando questões de segurança nacional, estabilidade regional e risco de escalada estão em jogo. Nem o presidente, nem as principais autoridades conseguem se dedicar de verdade a um tema tão sensível e relevante quanto a desclassificação dos UAPs e das entidades não humanas, quanto à revelação sobre inteligência não humana em si. A lógica é clara: uma divulgação profunda e transformadora exige foco total. Claro, tem que ser o centro das atenções. Enquanto o conflito com o Irã permanecer como prioridade estratégica, e hoje é prioridade total para os Estados Unidos, é improvável, é altamente improvável, que o governo libere informações que possam roubar a cena ou gerar ainda mais instabilidade. Porque, queira ou não, será uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra de narrativas. O jogo continua, a pressão por transparência aumenta. Mas o time da grande revelação parece estar diretamente ligado ao desfecho dos eventos no Golfo Pérsico. Demis Viana, esse texto é de minha autoria, e eu escrevi hoje, dia 14 de abril de 2026. Então, Ana Paulina Luna, eu espero que não venha agora a desclassificação, porque se vier nesse momento, será algo xoxo, algo superficial. Porque o foco das atenções e as ações estratégicas estão concentradas no que está acontecendo neste instante no Golfo Pérsico. Pois bem. E falando em Golfo Pérsico, Loirão anuncia bloqueio naval total do Estreito de Hormuz, após o regime recusar acordo de paz recentemente.
ali no Paquistão, Islamabad. O presidente Loirão acaba de anunciar um bloqueio naval total e absoluto. O feitiço virou contra o feiticeiro. Vocês querem bloquear o estreito? Pois bem, nós vamos bloquear muito mais do que vocês possam imaginar. Inclusive, nenhuma embarcação vai entrar e sair do Irã, agora em diante. Lembrando que o Irã precisa receber essas cargas para que a sua economia possa fluir. Caso contrário, a economia iraniana irá sucumbir. E, segundo a estimativa de vários especialistas, a economia do regime pode suportar no máximo entre 1 e 2 semanas. E o bloqueio do estreito vai muito bem, apesar de algumas matérias tendenciosas, lembrando que nesse momento existe muita propaganda, então é bom saber discernir o que é propaganda do que é fato. O fato é, vamos supor que um petroleiro da Shin, do Dragão, já ali com a sua carga, talvez, possivelmente, foi liberado para passar o Estreito de Hormuz. Porém, novas embarcações não têm esta permissão. Este é o fato. Tanto é verdade que o governo do Dragão está esbravejando, está totalmente indignado com este bloqueio, porque, queira ou não, afeta diretamente a economia do Dragão, assim também como a economia do regime do Golfo Pérsico. Segundo a fontes da Fox News, o regime cometeu um erro grave na mesa de negociações. A informação foi reforçada por relatos de que vários navios de batalha americanos estão transitando livremente pelo estreito, tranquilos da Silva, livres, leves e soltos. Mesmo durante a conversa lideradas pelo vice-presidente de Vance em Islamabad, no Paquistão, porque a marinha iraniana foi degradada completamente e não pode mais revidar. Não tem como paralisar ou tentar, quem sabe, melar este bloqueio propiciado pelos Estados Unidos. Está totalmente engessada, sem meios de ação. O vice-presidente em Islamabad, no Paquistão. A medida representa uma escalada significativa na pressão americana sobre Teherã, mostrando que os States não pretendem recuar, mesmo com as negociações em andamento. Então, é uma forma de pressão. E muito provavelmente, segundo muitos analistas proeminentes, deve se encerrar em 1 semana. Se o bloqueio persistir e for eficiente, meus amigos, não existe outro desfecho. O único desfecho possível é um acordo de rendição. Esta é a realidade. Pois bem, análise estratégica. Se a desobstrução do Estreito de Hormuz está realmente acontecendo, com navios de batalha americanos circulando livremente e removendo minas marítimas, restam basicamente 2 possibilidades. Presta atenção. Inclusive, vários navios de guerra dos Estados Unidos ultrapassaram o Estreito de Hormuz tranquilos da Silva, sem receber nenhuma hostilidade do regime. Ninguém revidou. Isso mostra o controle e a supremacia dos States, que está realmente controlando a situação. Primeiro, o exército do regime foi degradado ao ponto de não conseguir mais retalhar de forma efetiva. Primeira possibilidade. Segunda, o Irã estava aguardando o desfecho das negociações para lançar um ataque. Pois bem, as negociações já se encerraram e não revidaram até agora. Então ficamos com a primeira opção. Realmente, os mísseis, o sistema bélico iraniano foi degradado ao ponto que não pode mais revidar. Caso a segunda opção seja verdadeira, o fato que as tropas americanas estarem realizando suas operações de forma tão assertiva
sugere que elas ou desdenham a capacidade de retaliação iraniana ou possuem confiança total que conseguirão repelir qualquer ataque. Pois é. A estratégia do Irã no Golfo Pérsico. E é um verdadeiro checkmate. Enquanto o debate sobre o ápice ganha força, pressão no Congresso, porque é bom entender que as coisas estão conectadas. Então, a resolução no Golfo Pérsico está estritamente relacionado com o desfecho e o desenrolar da desclassificação que está por vir. Aliás, já está muito bem engatilhado, inclusive, isto é muito bem delineado pelo Tim Burchett, com várias advertências diferentes. Enquanto o debate sobre o ápice ganha força, o foco estratégico de Loirão no Golfo Pérsico também se intensifica. Na sala de batalha de Bannon, Steve Bannon, ele que participou da gestão do primeiro mandato do Loirão, o capitão Fennell explicou claramente o plano. Eu gostei muito da análise dele. Bastante pontual. Abre aspas. O plano de Loirão é um bloqueio total. Cortar o fornecimento de petróleo ao Irã, estrangular seu fluxo de caixa sem necessidade de bombardear infraestrutura. Claro, muito mais eficiente. Eles não têm marinha nem força aérea para impedi-los. Isso é um estrangulamento. E durante a pausa, reunimos novas informações e novos alvos. É isso que está por vir. Lembrando que esse capitão Fennell é especialista em estratégia militar. Eu acho que ele sabe o que está falando. Loirão está jogando duro. De verdade. O jogo é bruto. Ele não está apenas negociando, está ditando os termos no campo. Sim, é ele que dá as cartas. Loirão surpreende o mundo. Petroleiros correm para os Estados Unidos enquanto o petrodólar é protegido. É bom entender uma coisa, meus amigos, com relação ao petrodólar. Para você mudar o sistema financeiro, você primeiro tem que estabelecer o lastro ouro e depois desfazer do petrodólar. Se esta ordem for invertida, será desastroso para a economia global. Então, neste momento, Loirão precisa proteger o petrodólar. Proteger o petrodólar hoje é proteger a economia global. Compreenderam? Quem quer destruir o petrodólar neste momento, neste presente momento, é os globalistas, para impor o seu tão sonhado Great Reset, que seria um sistema fiduciário muito mais opressor do que esse sistema vigente. Estão compreendendo? Então, na atual conjuntura, mediante as circunstâncias, Loirão é obrigado a proteger o petrodólar para garantir o quê? A economia, a economia sustentável no mundo. Caso contrário, a economia americana vai colapsar, toda a economia ocidental, e nós ficaremos de joelhos na mão de financistas. Obviamente que vocês não querem isso. O mundo não quer isso. Estão entendendo? Seria desastroso. Loirão acaba de lançar uma declaração que mexeu com os mercados e chamou a atenção global. Tanto é verdade, meus amigos, que o pacto, o novo acordo de Basileia III, já se iniciou, lastro ouro, 2025, e é progressivo. Então é algo que acontece aos poucos, até 2028. Esta é a estimativa. Não tem como você substituir um sistema econômico de uma hora para outra, no estalar de dedos. É um processo. Esse processo já está acontecendo. Agora, aniquilar o sistema do petrodólar no presente momento só beneficia os globalistas. Esta que é a verdade empírica. Loirão acaba de lançar uma declaração que mexeu com os mercados e chamou a atenção global. Em meio à crise energética, o presidente afirmou que navios tanque e petroleiros de várias nações estão navegando em direção aos Estados Unidos. Alguém vai dizer assim, mas os Estados Unidos não têm recursos, estoque para abastecer o mundo. Agora parece que tem, porque controla o fluxo de petróleo na Venezuela.
E lá tem muito petróleo. Além do mais, o urso também tem capacidade de abastecer parte do mundo. E o restante do mundo, principalmente o mundo ocidental, pode sim ser abastecido pelos States, agora que controla o fluxo de petróleo na Venezuela. Ponto. É bom entender que o Loirão pensou em tudo. Então ele pensou o seguinte: eu acho que o Irã, o regime iraniano, vai fechar o Estreito de Hormuz e vai empurrar junto com os globalistas uma crise financeira. Pois bem, então nós vamos controlar o fluxo, o mercado de petróleo aqui na América Latina, ali, que era do Madurinho, e nós vamos ter condições, isso, de abastecer o petróleo mundial. O Irã pensou em tudo, ele pensou em todas as possibilidades. Isso foi muito bem pensado, estrategicamente falando. Então ele está prevenido. Ele se preveniu em qualquer situação. Ele consegue responder a contento, mediante a qualquer circunstância ou percalço no caminho. Em meio à crise energética, o presidente afirmou que navios-tanque petroleiros de várias nações estão navegando em direção aos Estados Unidos para abastecerem de petróleo americano. Loirão declarou com satisfação, abre aspas, inclusive saiu na Reuters, tá? Que fonte oficial. Abre aspas. Navios estão navegando vindo para o nosso país, segundo ele, 120. Grandes e belos petroleiros, estamos carregando-os com petróleo, gás e tudo mais. É uma coisa muito bonita de se ver. Fecha aspas. Falou Loirão. Ele também comentou sobre a relação com a China, dizendo que orientou Pequim a comprar petróleo da Venezuela. É porque antes o Xichao, o dragão, comprava petróleo da Venezuela com desconto. Agora ele vai ter que pagar o preço de mercado. Mas é a única opção que restou. Porque lá do Irã não tem mesmo, já está bloqueado. E de lá não sai nada. Não sai e nem entra absolutamente nada. Aproveitando a capacidade excedente americana. No que diz respeito à China pode enviar seus navios para nós. Palavras do Loirão, são minhas. A China pode enviar seus navios para a Venezuela. Dissemos a eles, comprem da Venezuela. Temos muita capacidade excedente. Vamos vendê-la. Provavelmente venderemos petróleo por um preço ainda menor, preço justo. Viu, Xichao? Trabalhamos muito bem juntos. Eles estão nos pagando com valor substancial. Loirão ainda reforçou sua postura dura, mas estratégica ao impor uma tarifa de 100% sobre todos os carros chineses. É bem bom salientar que esta taxação já é de algum tempo, não é recente, mas ele deu ênfase nessa taxação. Que entram nos Estados Unidos, protegendo as montadoras americanas, como GM e Ford, e prejudicando indiretamente fabricantes europeus como Mercedes-Benz e BMW. Que coisa. É claro que Xichao não ficou muito feliz com isso, porque ele pagava com desconto. Desconto na Venezuela, já não tem mais. Mas ele pegava com desconto bem baratinho lá do seu proxy. No seu proxy, no Golfo Pérsico. Pois é, agora também não tem. Agora vai ter que pagar o preço de mercado. O Loirão está ditando as cartas da economia mundial. Como bem disse Nelson Rockefeller, quem detém o dinheiro detém o poder. E para você tirar poder dos globalistas, você tem que dar as cartas na economia mundial. É a única forma de você realmente extirpar, aniquilar o poder dos globalistas e mudar o jogo. Para que a nova possa impor o seu reset, não o reset dos globalistas, mas o seu reset, que seria o quê? Um novo modelo econômico, assim como a entrega das tecnologias e a revelação, porque tudo vem num pacote. Tem pessoas que acham, infelizmente, porque não entendem as regras do jogo, que a revelação, as tecnologias vêm separadamente da revelação. Não, meu querido. Necessariamente, obrigatoriamente, primeiro tem que vir o que? A revelação das entidades não humanas. Mesmo porque essas tecnologias têm origem nas entidades não humanas. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Estratégia geopolítica inteligente.
Com essa movimentação, Loirão consegue fazer algo extremamente sofisticado. Eu diria até genial. Neutralizar o risco de colapso financeiro do Ocidente e proteger o petrodólar e garantir o fornecimento global de energia, ao mesmo tempo em que alivia parcialmente as sanções sobre o petróleo do urso. E para o urso está sendo uma boa. O urso está muito feliz com isso. E o urso, obviamente, não vai obstruir esse bloqueio, porque, queira ou não, ela está sendo muito bem beneficiada. E quem está sendo prejudicada, de verdade? O Irã e o Dragão. Esses, com certeza, não estão nada felizes. E agora, o próprio Loirão recomendou para o Xixiao, acho melhor você falar com o seu proxy, isso, com o seu proxy lá do Golfo Pérsico, conversar com eles com carinho, para eles, de repente, começarem realmente a aceitar um acordo, porque vai ser muito bom, inclusive para você, né? Você vai poder voltar a comprar petróleo num preço baratinho. É bom você se apressar. Não adianta ficar dando notinha, reclamando, falando que isso é um absurdo, etc, etc, etc. Não vai colar, meu querido. O negócio é você conversar com o seu proxy. Isso, conversar direitinho e fazer eles voltarem atrás. Enquanto é tempo, obviamente. Essa medida impede o plano dos globalistas de acelerar o seu Great Reset. Né? Isso, de Davos, do grupo Bilderberg. Inclusive, o grupo Bilderberg se reuniu às pressas agora em Nova York, reunião de emergência. Eles estão em pânico, eles estão desesperados. Lembrei daquela música. Elas estão desesperadas. Pois é, reunião às pressas. O Great Reset, através de uma reforma drástica no sistema fiduciário. Um sistema fiduciário sob controle do cartel bancário e de organizações supranacionais, seria incomparavelmente mais opressor e perverso do que o atual sistema. A reforma do dólar virá sim, mas com lastro ouro e sob supervisão dos chapéus brancos dos Estados Unidos. Aliás, esse processo para a implementação de um novo sistema financeiro já está em curso com o Pacto de Basileia III. Só que é algo progressivo. Não tem como você mudar o sistema fiduciário para o lastro ouro num estalar de dedos. Então, você sucumbir, você aniquilar o petrodólar na atual conjuntura seria desastroso para a economia ocidental e uma bênção para quem? Quem que quer? Quem que deseja isso? Os globalistas. Pois bem, por isso que tem que entender de verdade, direitinho, as regras do tabuleiro. Pois bem. Paralelamente, o estrangulamento do Estreito de Hormuz continua. O feitiço vira contra o feiticeiro. Que ironia do destino. O regime iraniano, com os estoques energéticos baixos, dificilmente conseguirá resistir por muito tempo, sob o bloqueio econômico e logístico imposto pelos Estados Unidos. Alguns falam 2 semanas, existem aqueles que falam no máximo 1 semana. É um prejuízo muito grande. Entre 400 milhões de dólares a 150 milhões de dólares por dia. E é claro que um país que está num orçamento de guerra, isto é mais do que desastroso. Vai colapsar rapidinho. Aliás, já está colapsando a economia do Irã. Loirão está jogando em múltiplas frentes ao mesmo tempo, garantindo o fluxo de petróleo para o mundo, fortalecendo o petrodólar e pressionando a China de forma inteligente e sufocando o Irã sem necessidade de uma batalha total. O resultado é uma posição de força clara dos Estados Unidos no cenário energético global. O jogo está mudando rapidamente. Loirão não está apenas administrando uma crise, ele está reescrevendo as regras do tabuleiro. E, se ele sair vitorioso, e pelo visto sairá, vai redefinir a geopolítica mundial, assim como as finanças do mundo, reconfigurar o quadro geopolítico e abrir caminho para a revelação e a entrega das tecnologias. Tudo está conectado. Vem, na verdade, de um verdadeiro combo. Pois bem, uma coisa é consequência da outra. Abre alas para que é uma porta que abre uma segunda porta, que abre uma terceira porta. E a porta final é a revelação.
Enquanto isso, a ONU está em desespero absoluto, assim como todas as organizações supranacionais. Aqui um post, é claro que não é ele, né? John F. Kennedy usa esse perfil, mas isso não vem ao caso. O importante aqui é a notícia, e a notícia é verdadeira. Inclusive saiu na Reuters. Última hora, em um anúncio bombástico, o secretário-geral da ONU, mas não é a ONU que fica no Havaí, tá? Que fica na Europa. Antônio Guterres fez um alerta alarmante. Chorando, né? Com certeza. Aquela cara de velório. Abre aspas. As Nações Unidas estão à beira do colapso total. Que coisa triste. Nós vamos falir. E tudo culpa do loirão. E se os Estados Unidos, que contribuem com aproximadamente 2,2 bilhões de dólares para o orçamento regular da nossa instituição, não aumentarem suas doações, o que vocês acham? Acabou. Acabou, meu filho. Acabou. A ONU, só para vocês terem uma ideia, ela tem dinheiro para operar, mas a caixa do orçamento regular pode acabar em julho de 2026. Só tem dinheiro até julho de 2026. E se o loirão vencer, acabou. Até julho desse ano não haverá mais ONU. Vai ter que fechar as portas. Vai ter que decretar falência. Isso aqui, meus queridos, é a redefinição das regras do tabuleiro geopolítico mundial. Estão entendendo? É algo grande de verdade. E a ONU fechando as portas. Aqui na Reuters. É bom resgatar essa informação. Dia 30 de janeiro, mas o orçamento, o dinheiro vai acabar definitivamente. E quem está falando isso não sou eu, é o Antônio Guterres. Até julho deste ano. Aí o OMS fecha também tudo. Tudo. Vai fechar tudo. Acabou. Pois é. Eric Daut. Meu Deus. Post. O presidente Loirão acaba de chocar todos, dizendo que o mundo está usando os Estados Unidos para se abastecer de petróleo, por causa do que o Irã fez com o Estreito de Hormuz. Amanhã, que foi ontem, na verdade, amanhã às 10 horas, um bloqueio entrará em vigor. Anteontem. Outras nações estão trabalhando para que o Irã não consiga vender petróleo. Já está sendo feito articulações e acordos. E será muito eficaz. Há muitos navios vindo em direção ao nosso país para se abastecer de petróleo. Depois levá-lo, então eles não vão passar pelo Estreito de Hormuz. E eventualmente será corrigido. Mas enquanto isso, eles estão nos usando. Temos mais petróleo por causa das perfurações, segundo o Loirão. Loirão se precaveu. Ele já sabia que iria acontecer. Ele já sabia o movimento do inimigo antes dele agir. Meus amigos, eu nunca vi isso na minha vida. É como se você pudesse calcular todos os passos do seu inimigo e se adiantar. Sempre um passo à frente do seu adversário. E tem gente que duvida que o Loirão está sendo assessorado por inteligências superiores. Então explique isso para mim. Ele já havia se precavido. Ele já sabia o que ia acontecer. E ele já tinha uma carta na manga. Temos mais petróleo do que o URSS e a Arábia Saudita juntas. Não sou eu que estou falando, é ele. Que a Rússia e a Arábia Saudita juntas. E podemos sim abastecer o mundo. Então, se você olhar para o URSS e a Arábia Saudita, duas grandes potências, nós temos muito mais petróleo do que elas juntas. Segundo o Loirão. E o que está acontecendo é que os navios estão vindo para cá, se abastecendo, não precisamos passar pelo Estreito de Hormuz. E quem vai pagar o pato? Quem vai pagar o pato de verdade vai ser o regime e a China. Esses vão pagar o pato. É até uma forma de pressão. Xixiao, dá um jeito. Conversa com eles. Conversa, olha, meus queridos, não se parar com isso, já foram longe demais, não vai ter como.
Vamos reabrir esse estreito aí, tá tudo certo. E bola para frente. E para entender isso, aqui uma especialista, Bárbara Boyd, uma senhora, acho que tem 70 anos de idade, que visão, pessoa inteligente é outro nível. Que realmente sabe das coisas. Conhece o tabuleiro do jogo. Conhece a agenda globalista, conhece a agenda da Nova. Tem gente que se diz esperto, mas sequer conhece a agenda dos globalistas. Aí fica difícil. É claro que você não está apto para fazer a leitura do jogo. Se não conhece nem a agenda dos globalistas, o que dirá da agenda da Nova, da aliança. Por isso que o povo carece por falta de conhecimento. Pois é. Está na Bíblia. O povo carece por falta de conhecimento. Ação prometeica. Aqui uma alusão a Prometeus, da mitologia grega. Que roubou o fogo dos deuses para entregar aos homens. As tecnologias. Fantástico. Aqui é uma comparação, uma analogia perfeita do que está acontecendo agora. Loirão é o novo Prometeus. Loirão terminou o reset mais poderoso do mundo. Está terminando. Está na sua etapa final. E todo mundo, a grande mídia, torcendo contra. Eles pensaram, nós vamos enganar até os escolhidos, os despertos, pessoas marcando o gol contra, porque, infelizmente, não conhecem as regras do jogo. Estão sendo enganadas, infelizmente. Segundo a analista política, Bárbara Boyd, uma senhora, que pessoa inteligente. Virei fã dessa senhora aqui. Ela faz postagens regulares no X. Procura lá, segue ela, que vale a pena. Bárbara Boyd. Loirão está realizando algo que muitos chamam de reset mais poderoso do mundo. E ele falou justamente isso. Ele deu a deixa. Aqui, CBN Mundo. Loirão publica mensagem ambígua antes do início das negociações. Na verdade, eu estou preparando o reset mais poderoso do mundo. E a maioria das pessoas ficaram assim, sem saber o que era. Totalmente confusas, desconectadas da realidade. É como eu disse, isso aqui é só para quem tem visão além do alcance, que estuda arduamente, como essa Bárbara Boyd. Senhorinha, olha, parabéns para a senhora. A senhora realmente é fora da curva. Parabéns, aplausos. Presta atenção aqui, nessa análise perfeita, genial dessa senhora. Enquanto o Fórum Econômico Mundial, senhores do mundo, ex-senhores do mundo, e figuras como Klaus Schwab, o rei Charles III, globalista, todavia, Mark Carney, tentavam empurrar o chamado Great Reset, um plano para controlar a energia, taxar o carbono, reduzir a soberania dos países, e fazer as pessoas possuir nada e serem felizes. Lembra do plano, Agenda 2030? Um mundo onde você não terá nada e será feliz. É isso que o Loirão está combatendo. Loirão está fazendo exatamente o oposto. Claro, óbvio. E de maneira bastante eficaz. O que era o Great Reset globalista? É importante entender. Era um plano para racionar a energia e controlar o carbono. Você ia pagar até mesmo pelo ar que você respira. Onde todas as liberdades seriam suprimidas. Todas as liberdades individuais. Está na agenda deles. Isso é público. Entregar o poder para organizações globais não eleitas. Sim. A ONU, por exemplo, e organizações supranacionais iriam ditar as regras do mundo. Isso se chama tecnocracia, meu filho. Uma forma de fascismo opressor, terrível, inigualável. E tem gente defendendo isso. Quando você vê pessoas difamando o Loirão, torcendo para o regime que aniquilou 30 mil, que destrói a sua própria população, sem misericórdia, estão simplesmente ajudando a causa globalista. E não percebe, que é o pior de tudo. Verdadeiros cegos, alienados da realidade. Globais, não eleitas. Manter o mundo em estado de declínio e escassez permanente. Aí teria o sistema de crédito social,
Se você for bonzinho, isso, obedecer bonitinho às nossas regras, você vai ter a sua ração mensal. É este mundo que eles queriam. E tem muita gente querendo ajudar, infelizmente. Preservar o poder dos grandes banqueiros, do Wall Street de Londres. Eles usaram a crise, por exemplo, de 2020, foi uma grande oportunidade para eles, uma janela de oportunidades para tentar mudar o mundo nessa direção. Aliás, crises é o que eles querem. Eles precisam de crises. Por exemplo, uma crise no Oriente Médio, onde poderia eclodir uma 3G, por isso que o Irã precisa, é claro, eles têm que patrocinar, eles querem, é o desejo deles, que um regime totalmente lunático tenha uma bombinha que faça cogumelos. Que patrocina vários agentes do terror pelo mundo. Um regime do terror com bombinha que faz cogumelo. Eu acho que isso não vai dar muito bom, não. Mas tem gente que bate palma, que acha que é perfeito. Pois é. O que você acha de dar um brinquedo de destruição em massa para um lunático? Você acha que isso vai dar certo? Tem gente que acha. Não vai ter problema nenhum, não vai ter nenhuma consequência. Não sei se eu chamo isso de inocência, não sei. Sinceramente, não sei explicar o que passa na cabeça de certas pessoas. O que o Loirão está fazendo agora? O Loirão está construindo um reset americano, baseado em 3 ideais simples e poderosos. Pois é. Primeiro, energia abundante para todos. Porque energia é prosperidade. Ainda mais energia livre. E está abrindo caminho para a entrega da energia livre, por exemplo. Só que para você entregar energia livre, você precisa alcançar algumas metas antes. É importante entender isso. Em vez de racionar energia, como proposto pelos globalistas, Loirão quer perfurar, construir e exportar. Os Estados Unidos estão produzindo muito petróleo, gás barato para vender ao mundo inteiro. Isso derruba os preços da energia global e enfraquece os países que dependem do controle de energia, como, por exemplo, o regime do Golfo Pérsico. Proteger o dólar e o sistema financeiro. Loirão quer reformar o dólar, mas de forma inteligente. De forma que não prejudique as economias globais, obviamente, mas tem gente que não entende isso. Com o lastro em ouro e sob supervisão dos chapéus brancos americanos e mundiais. Isso evita que o cartel bancário global crie um sistema ainda mais opressor, como o Great Reset deles. O objetivo é manter o dólar forte por mais 50 anos, mas um novo dólar. É um novo dólar como era antes de 1971, sistema fiduciário. E sem cair na armadilha do Great Reset globalista. Expansão tecnológica e para o espaço. Loirão liga sua visão à missão Artemis II, que é um grande sinal. Inclusive, isso foi confirmado pelo próprio JP, George Pabon. Então, a missão Artemis II é um sinal de uma nova era, de tecnológica. Sinal de uma nova era tecnológica. Uma mensagem. É quase que uma mensagem subliminar para o mundo. E um recado para os globalistas do que ele vai fazer e já está fazendo. E é o futuro de viagens para a Lua e Marte. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Loirão, quando assumiu no seu segundo mandato, ele foi bem claro. Uma das metas, uma das prioridades do seu governo seria levar o homem novamente para a Lua e para Marte. Ou seja, conquistar Marte, o espaço. Em outras palavras, tornar a nossa civilização uma civilização intergaláctica. Ele quer que os Estados Unidos liderem uma nova era de abundância, onde a energia livre, a automoção e a inteligência artificial ajudem a acabar com a pobreza e as doenças. Pois é. Por que o regime do Golfo Pérsico são importantes? Explico. Ou melhor, essa senhora genial explica. A senhora está de parabéns. Desarmar o gatilho do Irã é fundamental. O regime iraniano era um catalisador que o sistema profundo poderia usar para criar uma crise nuclear no Oriente Médio. Inclusive, isso foi muito bem delineado pelo William Cooper em 1992. Não foi hoje, não.
há mais de 30 anos atrás. Ele já sabia. Essa crise seria aproveitada pelos globalistas para impor o seu Great Reset 2.0. Aliás, eles precisam dessas crises, porque a crise é uma forma o quê? Dos financistas, banqueiros, impor uma agenda e colocar o mundo de joelhos. Como eles tentaram, por exemplo, em 2020 e 2021, sem sucesso. Loirão está estrangulando economicamente o regime, sem precisar bombardear tudo. Para evitar essa catástrofe e abrir caminho para um conselho de paz na região, envolvendo Paquistão, Turquia, Egito e Arábia Saudita. Aliás, isso já é um plano. Conselho de paz no Oriente Médio, presidido por Paquistão, Turquia, Egito e Arábia Saudita. O futuro que Loirão quer, preste atenção. Este é o objetivo da Nova Nova. No final, a agenda de Loirão é clara e simples. A energia barata e abundante para todo mundo. Proteção do dólar com lastro em ouro. Lembrando que isso está em curso. E por hora, você tem que proteger o petrodólar. Não tem como você impor o sistema lastro-ouros, né, na frente. Isso acontece simultaneamente, é um processo de transição. Transição. Não tem como você cancelar, vamos cancelar hoje, por exemplo, o sistema do petrodólar e estabelecer o sistema lastro-ouro. Não funciona assim. Então tem que ser um processo progressivo. Aliás, já está acontecendo através do Pacto de Basileia III. Iniciou em 2025. Pois bem, até para o sistema se adaptar. Leva tempo, leva anos. Pois bem. Liberação gradual das tecnologias suprimidas, incluindo a energia livre. Avanço da automação e inteligência artificial, como bem disse, muito bem delineou Elon Musk, para que as pessoas não precisem mais trabalhar apenas para sobreviver. As pessoas vão sair do módulo de sobrevivência. Isso é uma coisa terrível. Trabalhar para sobreviver é escravo. Quem trabalha para sobreviver é escravo. Se você trabalha só para sobreviver e pagar contas, você é escravo e nem sabe. Um futuro de abundância, onde o ser humano pode sonhar grande, como na série Star Trek. O futuro Star Trek. Em resumo, enquanto os globalistas querem um mundo de escassez e controle, Loirão está lutando por um mundo de abundância, soberania nacional e progresso tecnológico real. É essa verdadeira batalha que está acontecendo agora. O reset mais poderoso do mundo. E ele já deu a deixa. Eu vou trazer o reset mais poderoso do mundo. E quem disse isso foi o próprio Loirão. Antes das negociações do Paquistão em Islamabad. Os sábios entenderão, não é, Loirão? E com certeza essa senhora é uma sábia. Inteligência superior. De Loirão não acabou. Na verdade, ele está apenas começando. Uau! Espetacular. Assim como na mitologia, onde Prometeu roubou o fogo dos deuses e entregou ao povo. Entregou aos humanos. Nesse momento, estamos retirando o monopólio do serviço secreto espacial e entregando ao povo energia livre e as Mad Beds. Esse processo já se iniciou. E essa comparação com a mitologia grega, com Prometeus, é perfeita. Extraordinária. É exatamente isso que se trata. É exatamente isso que está sucedendo. Post aqui do Eric Dowd. Uau! Olha só essa postagem. Preste atenção. A live hoje está bem interessante. Bem empolgante, eu diria. Como resultado do bloqueio naval, o presidente Loirão diz que está recebendo ligações das pessoas certas para negociar um acordo com o Irã. Interessante. Parece que a coisa está bem encaminhada. As pessoas apropriadas, elas querem chegar a um acordo. É bom. Mediante as circunstâncias, não tem outra opção, né, Loirão? Difícil, né? A economia vai colapsar, porque a questão é muito simples. Se o bloqueio do Estreito de Hormuz for eficiente, e pelo visto parece que ele vai vingar, aí acabou mesmo. Não tem outro desfecho que não seja a rendição deste regime.
Tá? Esta é a realidade nua e crua. Eles gostariam de chegar a um acordo. O senhor prevê, perguntaram para ele, o senhor presidente, de que outros países ajudarão nesse esforço para bloquear o Irã, resolver essas disputas? Loirão, abre aspas, sim, outros países também ajudarão. Francamente, não precisamos de outros países. Eu gostei dessa. São dispensáveis. Mas eles ofereceram seus serviços, provavelmente anunciaremos isso amanhã. Pois é. Que coisa. Outra postagem aqui, do Eric Dalker. Isto é uma aula magistral de Loirão. O presidente Loirão enviou 2 destroyers da Marinha através do Estreito de Hormuz para provar aos porta-aviões internacionais que a rota está livre de minas marítimas. Antes do bloqueio de hoje, isso contorna completamente o que a Guarda Revolucionária, do regime, alega publicamente, desmentindo eles. Contra fatos, não há argumentos. Uma coisa é a propaganda e outra é a realidade. Porque a Marinha dos Estados Unidos fez isso por conta própria. O Irã não poderia vender um único barril de petróleo até ceder. Nada. Não vai vender nada para ninguém. É como eu havia dito, o feitiço virou contra o feiticeiro. Eles queriam sufocar, colapsar a economia ocidental, pois bem, agora estão provando do próprio veneno. É ridículo que alguém pense que Loirão não tinha um plano desde o início. Pelo visto tinha mesmo. Tá mais do que evidente. Pois é. Continuando. Últimas notícias. O Irã declarou freneticamente que deseja um acordo. Pois é. Loirão, após receber que seu bloqueio naval no Estreito está funcionando, navios de batalha americanos foram mobilizados e Irã está impossibilitado de realizar negócios. Além disso, um grande número de petroleiros está se abastecendo nos Estados Unidos. E tudo isso faz parte do plano. Pois é. Greenback, grande analista dos Estados Unidos. Nesse momento, enquanto a mídia espalha o medo sobre o bloqueio do Estreito de Hormuz com muita propaganda e desinformação, que deveria prejudicar o Irã, não o Ocidente, superpetroleiros que transportam até 2 milhões de barris de petróleo estão desviando suas rotas para o Golfo da América. Pense nisso. O regime tentou usar sua carta na manga, fechando o estreito, mas agora outros países estão começando a comprar petróleo dos Estados Unidos. O mundo mudou de fornecedores. Pelo visto, parece que é isso mesmo. Que coisa. Caramba, gira e vence acabou de detonar o regime. Abre aspas. Eles basicamente ameaçam qualquer navio que passe pelo Estreito de Hormuz. Como o presidente mostrou, 2 podem jogar esse jogo. Nós podemos jogar esse jogo muito melhor do que vocês, não é verdade? Que coisa. Se os iranianos vão tentar praticar o terror econômico, nós vamos seguir um princípio simples. Nenhum navio do regime vai sair daqui. Ninguém entra, ninguém sai. Um bloqueio muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais brutal do que os senhores queriam impor para nós. Nós iremos impor para vocês. Vão provar do próprio veneno. É isso aí. Abre aspas. Sabemos que isso é muito importante para eles. Sabemos que isso lhes confere uma vantagem econômica adicional. Uau. E aqui mais informações e dados para os senhores e para as senhoras. Bloqueio no Estreito de Hormuz do Irã está sufocando o Irã com 400 milhões de prejuízo por dia. Alguns dizem 400 milhões, outros 150. A questão é que o prejuízo é bem grande mesmo e pode paralisar toda a economia iraniana num prazo entre 1 a 2 semanas, segundo estimativas. Esse que é o fato empírico. A estratégia do Irã no Golfo Pérsico está surtindo efeito de forma brutal e rápida. Aqui Fox News, fonte para vocês. Segundo a Fox News, o bloqueio imposto pelos Estados Unidos ao Estreito de Hormuz está custando ao regime, entre 400 milhões por dia, o equivalente a 13 bilhões de dólares por mês. O impacto é devastador. A economia iraniana entrou em colapso, com a indústria de aço, petroquímica praticamente paralisadas por falta de receita. O país só consegue exportar atualmente pistaches para o Paquistão. É o máximo que consegue. E vamos convir que é muito pouco, muito pouco mesmo. E o Irã tem capacidade de armazenamento de petróleo por apenas 2 semanas. Daqui 2 semanas acaba.
Acabou. Aí já era. Game over. Depois disso, será obrigado a começar a fechar os poços. E depois de fechar os poços, para reabrir os poços novamente, é bem complicado. O custo será elevado, o prejuízo será incalculável. Algo catastrófico para o regime, que depende da venda do petróleo para sobreviver. Enquanto isso, o mundo está virando as costas para o regime. E olhando para os Estados Unidos, mais de 120 navios, tanques vazios, inclusive está aqui a matéria da Fox News. Loirão, superpetroleiros estão vindo para o Golfo da América em busca de petróleo americano. Fox News, fonte, está aqui. 120 navios, tanques vazios, estão a caminho do Golfo da América. Pois é. Que coisa incrível. É uma grande virada. E uma virada épica. O que isso significa estrategicamente? É uma boa questão a ser levantada. Essa operação de estrangulamento econômico faz parte do reset do Loirão, que havíamos discutido há pouco, naquele brilhante texto, artigo, daquela senhora que esqueci o nome dela. Está de parabéns. É a senhorinha com mais de 70 anos. Uma lucidez muito melhor que muito jovem por aí. Muito inteligente. Inundar o mercado global com energia americana, barata, enfraquecer regimes opositores e reancorar o poder econômico mundial no sistema do dólar. Por enquanto, do dólar fiduciário. E futuramente, do dólar lastro-ouro, o novo dólar que já está sendo providenciado. Isso, já está muito bem encaminhado. Mas agora sob controle americano e não mais sob domínio das instituições supranacionais e do cartel bancário globalista. Sob nova direção. Como bem disse Nelson Rockefeller, quem detém o dinheiro, detém o poder. E quem dá as cartas no mundo. Entenda isso de uma vez por todas. Por que o Loirão não foi bem sucedido no primeiro mandato? Na sua primeira gestão? Porque ele não conseguiu controlar o fluxo do dinheiro, do dólar. E agora ele está fazendo tudo diferente. Sufocar os globalistas onde mais dói, a fonte do seu poder, que é o sistema econômico. Porque aí vem a fonte do poder dos globalistas. Sem isso, eles não são nada. Absolutamente nada. O seu castelo simplesmente desabou. Como um castelo de areia, na areia. Loirão está tirando o controle econômico das mãos dos globalistas ao controlar o fluxo de energia e o sistema financeiro. Ele retira deles a principal ferramenta de dominação. Essa é a única forma real de mudar o sistema atual. Isto é ser pragmático. É a única forma de vencer. O regime está sangrando economicamente. O mundo está se realinhando em torno da energia americana. E o Great Reset globalista perde força a cada dia. O jogo está mudando rápido. Demis Viana, dia 13/4/2026, foi o dia que eu escrevi este artigo. E vamos dar continuidade, porque isso está realmente muito interessante. Checkmate no Golfo. Regime considera suspender navegações do Estreito de Hormuz para evitar confronto com o Loirão. Em outras palavras, no português chulo, arregaram. É o que parece. Está na Bloomberg, saiu na Bloomberg aqui, fonte confiável. Estados Unidos irão buscar novas negociações enquanto Irã avalia pausar os embarques do Golfo de Hormuz. Em outras palavras, arregaram. Isso denota que realmente as forças, a Marinha, no caso, do regime foi totalmente degradada. Isso é uma prova inequívoca. Então, uma coisa é propaganda e outra são os fatos. Última hora. O Irã está avaliando a possibilidade de suspender totalmente a navegação pelo Estreito de Hormuz para não testar os Estados Unidos. É melhor não testar, né? Porque pode ser um preço meio alto, pode ser perigoso, diria eu, bastante perigoso. Uma grande concessão ao presidente Loirão, segundo a Bloomberg.
Isso. Em outras palavras, abriram as perninhas. Abriram, tem mais jeito, parece que acabou. Não tem como rivalizar. Não tem mais como medir forças com o Loirão. Isso fica claro através dessa matéria da Bloomberg. Com a economia sufocada e as forças militares paralisadas, o regime perdeu quase todo o poder de barganha. Eu diria totalmente, não parte, não parcialmente, totalmente, de forma cabal e absoluta. E os Estados Unidos mantêm posição firme, retirada completa de todo o material que faz bombinhas de cogumelo, que vocês conhecem muito bem, de destruição, especialmente urânio altamente enriquecido. O fim do apoio ao Hezbollah e aos Houthis do Iêmen e outros grupos, desmantelamento do programa de mísseis balísticos. Paralelamente, o Washington media conversas diretas entre Israel e o Líbano para desarmar o Hezbollah e avançar um acordo de paz regional. Tem que parar o Natinho também. Lembrando que o Natinho ele tem objetivos diferentes nesta investida militar. O Natinho quer expansionismo, ele quer prorrogar e prolongar o confronto, lembrando que ele é um agente globalista, porém, tem um inimigo comum, no caso, que é o regime, exatamente como aconteceu no segundo confronto mundial, onde Stalin, Winston Churchill, Roosevelt, tinha um inimigo comum que era o bigodismo. A mesma coisa, o mesmo cenário. Inimigo igual, inimigo comum, porém objetivos e metas e agendas diferentes. Tudo foi calculado minuciosamente. Primeiro a degradação militar, agora o estrangulamento econômico. O checkmate final foi dado. É apenas uma questão de tempo para o fim do conflito. Demis Viana. Mediante ao cenário que está sendo desenhado aos nossos olhos. Pode ter algum elemento novo? Eu acho difícil. Pode até ser. Tudo é possível, porém, mediante a tudo que estamos observando, eu acho bastante improvável. O Irã pode ser um produtor de petróleo, mas não possui capacidade de refino. Sabia disso? Eles produzem petróleo, mas a capacidade de refinar o petróleo eles não têm. Não têm. São deficientes nesse quesito básico. Refino suficiente. Depende de importação de gasolina e diesel para manter sua economia em movimento. E parece que esse diesel, essa gasolina não vão chegar mais aos portos do regime. Um novo bloqueio imposto pelo Loirão. Assim, à medida que as exportações são interrompidas, o regime enfrenta um segundo problema interno. A escassez de combustível começa a surgir em todo o país, afetando o transporte, a indústria e a vida cotidiana. Não tem como resistir. É impossível. Impossível. Isso não é mais apenas uma pressão econômica, é uma janela de oportunidades cada vez menor, com consequências cumulativas. Pois é, saiu inclusive aqui na CNN. E para quem acha que o Loirão tinha apenas um pretexto para a guerra aqui, não havia um programa para fazer bombinhas de cogumelo, eu acho bom rever, dar uma olhadinha nisso com muito carinho. Aqui nós estamos aqui para refutar a desinformação, através de fatos incontestáveis. O regime admite na TV o programa que faz bombinhas de cogumelo, sempre teve como objetivo construir uma bomba. Eles estão admitindo na TV estatal do próprio país. Bom, depois dessa, se você quer acreditar na narrativa, aí o problema é seu. Problema é seu. Confissão. Aqui, confissão aberta, pública, para todo mundo ver. É como eu falo, essas novas energias, as máscaras caem. Ninguém consegue mais esconder a verdadeira intenção. Dan Bongino, fantástico aqui, Estados Unidos, trouxe à tona uma revelação explosiva. Em um vídeo transmitido pela TV estatal do regime, o vice-presidente do parlamento do regime admitiu abertamente que o programa nuclear
E eu tenho que falar assim, entendeu? Do Irã foi iniciado com o objetivo explícito de desenvolver uma bombinha de átomos, seguindo o mesmo caminho do Paquistão. Que coisa. Que coisa. Bogin destacou com ironia: isso está sendo transmitido por um canal público iraniano, pelo vice-presidente do parlamento iraniano, não por um cara qualquer. Você pode ouvir gente como Joe Kent e outros dizendo bobagens, como se eles não estivessem buscando um brinquedinho. Que eles estavam enriquecendo 60% e com sorte 90%, porque queriam tecnologia médica. Isso é mentira, é invenção. Ou você pode ouvi-los dizer com a própria voz: sim, nós queríamos construir uma bomba. Na própria boca deles. A diferença é o seguinte: alguém vai dizer assim, mas Israel, Índia, Paquistão têm seus programas. Mas eles não são um regime que promovem o terror. Lembrando que todos os agentes do terror do Oriente Médio, tá? Isso é fato, são patrocinados por esse país. Tanto é verdade que, vamos supor que os líderes desse regime fossem destituídos. Na sequência, praticamente todo o terrorismo do mundo iria acabar no dia seguinte. Ali é a origem. Tá? Tem que falar aqui com todas as letras. Pois é. Essa confissão direta da cúpula do regime derruba de vez narrativas repetidas por anos de que enriquecimento de urânio tinha fins pacíficos ou medicinais. Porque é isso que estava sendo ventilado e vendido pela grande mídia, grandes portais. Não, porque isso foi um pretexto, foi uma invenção. Eles mesmos estão confessando. Com essa admissão pública, desmorona completamente a história de que o Irã era apenas uma vítima de agressão americana, ou que o Irã estava inventando uma ameaça falsa para justificar uma batalha. A verdade é simples e brutal. O Irã estava correndo atrás de um brinquedinho que faz cogumelos. E a própria liderança admitiu isso na televisão estatal. Esse que é o fato. Agora surge a grande pergunta que não quer calar. Por que a grande parte da mídia tradicional e até alguns supostos pessoas que se voltaram para o outro lado, vamos usar essa palavra aqui, né? Como Tucker Carlson, né? Entre outros, dentro do movimento MAGA, se opuseram tão ferozmente à neutralização dessa ameaça? Por que será? Até tu, Alex Jones. Por isso que é importante se atualizar, né, Alex Jones? Está preso em 2017, 2019, aí fica difícil, né, meu filho? Aí fica difícil. Talvez a resposta seja mais sombria do que parece. Como William Cooper alertou em 1992, uma grande crise no Oriente Médio, especialmente uma crise de coisas que fazem cogumelo, seria o pretexto perfeito para os globalistas acelerarem o Great Reset. Impor uma ordem mundial totalitária sobre os escombros de uma batalha devastadora. Então seria algo muito pior do que aconteceu em 2020. Iria devastar o mundo. E sobre os escombros surgiria o quê? O controle total, um regime totalitário. Dessa destruição, dessa hecatombe nuclear. Alguém tinha que fazer alguma coisa, desarmar essa bomba relógio. E você não vai desarmar uma bomba relógio com flores. Claro que não. Seja por ideologia, seja por interesse, muitos que se opuseram à ação de Loirão contra o regime acabaram consciente ou inconscientemente defendendo a agenda globalista. Essa que é a verdade. A verdade sempre prevalece. E dessa vez ela veio diretamente da boca da cúpula do regime. Demis Viana, dia 13 de abril de 2026. Enquanto isso, a cúpula dos ex-senhores do mundo estão em polvorosa. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados. Parece que é isso mesmo. Como já dizia a música. Bilderberg 2026. Inclusive está no site dele, saiu aqui. Ó. Reunião às pressas do grupo Bilderberg. Saiu no site oficial. Achei aqui para vocês aqui. 72ª reunião do grupo Bilderberg. Dia 9 e 12 de abril.
2026, Washington, D.C. Pois é. Às pressas. Que coisa. Reunião do Grupo Bilderberg de abril de 2026 está sendo descrita como uma reunião de emergência sem precedentes. Pela primeira vez em 33 anos, o encontro secreto está acontecendo em Washington, D.C., no hotel de luxo. É sempre hotel de luxo, né? Salamander Hotel. A portas fechadas. Não tem imprensa, não tem nada. Tudo no escuro. Tudo no escuro. Inclusive, em 1993, tinha uma pessoa que tinha que levar uma carta. Em 1993, para um dos membros da reunião dos Bilderberg, e ele foi barrado pelos seguranças. Ele falou, mas eu preciso entregar essa carta, é importante e tal. E insistiu. Falou, olha, vai lá, entrega a carta e volta rapidinho. Eles estão reunidos ali. Só entrega a carta e volta. Não precisa falar nada, só entrega na mão e vai embora. Diz que quando ele entrou ali, disse que tinha uma atmosfera terrível, negativa, muito pesada. Diz que os rostos de todos aqueles que estavam à mesa estavam transfigurados. Não dava para ver o rosto. É como se estivesse numa interface com seres negativos. Invocando seres negativos. Estou brincando. Testemunho ocular de uma pessoa que viu isso com os próprios olhos. E ele ficou vários dias vomitando. Ele acabou de sair dali e começou a vomitar, sem parar. Porque era um local muito pesado mesmo. Ele passou mal por vários dias. O que chama mais atenção é o breakout total da grande mídia. Apenas 2 jornalistas independentes conseguiram se aproximar do local para manter o sigilo absoluto. Os organizadores instalaram grandes telas verdes ao redor do hotel, claro, para ninguém ficar sabendo de nada. Tudo secreto, sigilo total e absoluto. Usaram carros com vidros escuros para transportar os delegados. Que coisa, hein? E aqui, meus amigos, a ordem alfabética, os temas da discussão deste ano são... Acabou de acontecer. Tá? IA, segurança do Ártico, né, com certeza tem a ver com a arca, né, da Groenlândia, e com os gigantes também da Groenlândia, de Charles Moyen, estão desesperados porque o loirão está muito próximo de se apoderar de tudo isso. Né? Ali, com o impasse junto à União Europeia, Dinamarca, China, né, tentando cooptar a China novamente para ajudar eles, né? Finanças digitais, diversificação energética, né, que está indo para o fraco, não tá pegando mais, né? Pois é, mas não vai vir com energia ali e vai acabar com tudo. Europa, né, que é o único polo de poder que eles têm ainda, né, que subsistiu de influência dos globalistas. Comércio global, Oriente Médio, né, estão preocupados, né, desse regime lá, lembra do nosso catalisador lá? Ixi, ele vai acabar desarmando a nossa bomba, não vai dar em nada. Preocupados, reunião de emergência. O urso também vai ser um problema, viu? Parece que o urso agora vai se aliar aos Estados Unidos contra a China, vai complicar tudo. Nós estamos lascados. Relações transatlânticas, indústria e defesa, né? A OTAN também que está em vias de ser cancelada, né? Fechada. O Lulu também. E tá feia a coisa, hein, Bilderberg? Tá feio. A coisa tá feia para vocês. Os Antia, Estados Unidos e o futuro da guerra. O Ocidente. Estão perdendo totalmente o controle do Ocidente. O Loirão está realmente ditando as cartas. Eles estão desesperados, né? Pois é. A lista de participantes vazada inclui nomes de altíssimo nível. Peter Thiel, né? Satya Nadella, da CEO da Microsoft. Tinha que ser, né? Secretário-geral da OTAN. Tinha que ser também, né? Líderes do FMI, do Banco Central Europeu, primeiros ministros do Canadá, da Dinamarca, entre outros. Até Atlantic, isso aqui é jornalista, tá? Da Atlantic foi vista saindo discretamente de um Uber, sinal de que a mídia corporativa está lá para receber ordens, não para reportar absolutamente nada. Escolhida por eles. Né? Você vai escrever exatamente isso aqui, tá, meu filho? É só isso, viu? Você não viu nada, é só isso que você viu. Bonitinho. Pois é. Provocação de uma reunião de emergência.
O fato do Grupo Bilderberg ter convocado sua primeira reunião de emergência em abril, após 33 anos, é visto como uma resposta direta à fúria épica, operação do Loirão no Golfo Pérsico. Uma resposta direta. Estão muito preocupados, porque eles podem ser derrotados agora definitivamente. O checkmate final. De Loirão e o sucesso avassalador do movimento, América em primeiro lugar. Ou melhor, ser humano em primeiro lugar. Esses arquitetos das sombras, os poderosos não eleitos, que há décadas decidem o rumo do mundo nos bastidores, estão acuados e assustados, como nunca antes. Essa que é a realidade. É empolvorosa. Eles estão perdendo rapidamente o controle sobre o roteiro global, que tanto planejaram. Eu acho que dessa vez a gente se lascou, hein? Olhando ali, olhando pra cara do outro. O que a gente vai fazer agora? Tentar uma coisa, uma carta na manga, de estabilizar o mundo, alguma coisa. Uma catástrofe, viria muito bem a calhar, né? Vamos dar um jeito aí, porque a coisa tá feia. Tá feia pro nosso lado, tá bem feia mesmo. Nós somos os agentes do caos, a gente não consegue nem gerar o caos. Então acabou, tá difícil. Era pra ter gerado o caos lá, mas eles falharam, faltava só 2 semanas. 2 semanas. Esse miserável, 2 semanas iam fazer a bombinha de cogumelo, lançar Israel, acabar com tudo. A gente ia vir que o nosso Great Reset ia funcionar. O Loirão foi lá, acabou com tudo. Frustrando nossos planos. Na Groenlândia, a arca da Groenlândia, ele vai se apoderar da região. Do comércio, das finanças. Nós estamos lascados. Enquanto os Bilderberg planeja acelerar o controle financeiro digital e o Great Reset, Loirão avança com independência energética, reserva estratégica de minerais críticos, autossuficiência. Como, por exemplo, minha voz está querendo ir embora, o projeto Vault, de 12 bilhões de dólares de investimento. Como eu havia dito para vocês, o Loirão pensou em tudo. Em cada detalhe. Ele veio para vencer. Não está de brincadeira, não. Vencer os senhores do mundo. Fazer algo que ninguém nunca fez, nunca ousou tentar fazer. E ele teve a segunda chance. Meus amigos, quando o Loirão acabou o seu primeiro mandato, ele cometeu erros, ele foi traído. Hoje também está sendo traído por várias pessoas. Foi traído. Ele errou, vamos ser sinceros, ele errou em muitos pontos. Aí ele ficou 4 anos estudando. Se eu tiver uma nova chance, eu não vou errar mais. Eu não posso errar mais. Eu vou derrotar esse pessoal aí. Eles não vão nos escravizar. Fortalecimento do petrodólar, desmantelamento gradual das amarras globalistas. E fortalecimento do petrodólar já foi justificado. Não vou aqui recapitular de novo, não vai ficar amassante e repetitivo. Então, se você chegou agora, assista a live desde o início. Que a live por si só é autoexplicativa. Loirão também vem desarmando catalisadores chaves do Great Reset, com a instabilidade em Gaza. Gaza e no regime. Gaza já está resolvido. E o multilateralismo sem alma nacional. Como bem disse Marine Le Pen, né, da França, política, teve seus direitos políticos suspensos. Não vou entrar nem no mérito aqui. O império supranacional do poder não eleito se está desabando. Fantástico. E está aqui para vocês a fonte. Resumo da semana, projeto Vault e a reserva estratégica de minerais críticos dos Estados Unidos. Inclusive aqui no Brasil. Caldas Novas. É claro que é duplo objetivo. Reserva de minerais e também se apoderar das arcas. No caso, a arca de Caldas Novas do Brasil. O grupo Bilderberg, responsável por decisões históricas como a criação do euro, para quem não sabe, eles decidiram. Aliás, eles que decidiam o destino do mundo. Não só eles, porque eles são uma célula. Junto aos M12, junto às empresas contratadas de defesa, uma estrutura.
como a criação do euro e a narrativa de brinquedinhos de destruição em massa antes das invasões do Iraque e do Afeganistão. Isso é bem interessante. Você se lembra de uma coisa, meus amigos? Quando o George Bush, lembra que o George Bush era globalista, ele invadiu o Iraque, né? Em 2003, a imprensa bateu palma. Oh, que lindo, que bonito você é fofo. Agora, a narrativa, a grande imprensa, tá lascando a lenha do loirão. Por que será? As pessoas não percebem isso. Só por isso já devia pensar em alguma coisa, né? Só vê a revista The Economist, dos Rothschild, descendo a lenha no loirão. É? Pois é. Agora se vê obrigado a se reunir às pressas para tentar conter o colapso do seu projeto. A mensagem é clara. Os globalistas estão em pânico total. O sistema de poder não eleito que controlava o mundo por décadas sente que está perdendo o controle. Caso contrário, não teriam feito essa reunião às pressas depois de 33 anos em Washington, D.C. Enquanto isso, Loirão continua avançando com sua visão independente, independência americana, energia abundante, soberania nacional e um futuro onde os Estados Unidos não dependem mais de ninguém, muito menos de organizações supranacionais. E quando os Estados Unidos não dependem mais, não estão mais nas amarras dos poderes globalistas e do poder e da influência financeira desses senhores, ele está garantindo e propiciando isso para o mundo inteiro, inclusive para a América Latina. Capite? Demis Viana, dia 12 de abril de 2026. E a teia está sendo desfeita, né, Loirão? O pessoal realmente está bem desesperado. Pois é. Que coisa. E a verdade só existe para quem tem olhos para ver. Tem gente que não tem olhos para ver a verdade. Tem gente que tem olhos para ver a mentira. O que a gente vai fazer? Troca de farpas entre Loirão e o Papa Leão XIV. Muita polêmica sobre isso, teve uma grande repercussão. Vamos tentar desvendar isso aqui. O que realmente está em jogo na divulgação? Que é isso? O que vem depois? Já tem pessoas muito preocupadas mesmo, que vai vir depois. E o que vem depois? A divulgação, a revelação, como já foi prometida. Como já foi ventilada pelo próprio Tim Burchett, Ana Paulina Luna, Eric Burson, pressão no Congresso. Pois é, eu vejo cada coisa esdrúxula que é apresentada, cada argumento pífio, ridículo. Eu vejo pessoas falando assim, o Loirão falou da desclassificação dos OVNIs. Por quê? Por quê? Porque ele quer uma distração com o que está acontecendo lá no Irã. Meu Deus do céu, ele prometeu isso antes do conflito. Então, como que é uma distração? Poxa! Você não sabe nem o que está falando. Parece um papagaio que fica repetindo mantra. Inacreditável. Mas vamos continuar. Casa Branca versus Vaticano. Veja a troca de farpas entre Loirão e Leão XIV. Eu não vou ficar aqui colocando as postagens, porque isso aqui não é canal de fofoca. Vou colocar aqui as postagens do Loirão, depois a resposta do Papa e vice-versa. Não é este o objetivo. Aqui é a análise. Entender o que está acontecendo nos bastidores. A recente troca de críticas entre o presidente... Todo mundo está sabendo. Né? Só procurar no Google. A recente troca de críticas entre o presidente Loirão e o Papa Leão XIV não é apenas um desentendimento público. É algo muito maior. Está por trás disso. Ele revela uma tensão profunda nos bastidores sobre como, e não apenas se, a existência de entidades não humanas será revelada ao mundo. Como que vai ser esse discurso, como que vai ser essa narrativa. E já existem divergências. Lembrando que o Vaticano tem participação muito importante
muito importante, decisiva, inclusive, que tem uma influência muito grande, mais de 1 bilhão, quase que eu acho que 1,5 bilhão de católicos no mundo, sobre a narrativa da divulgação. E está tendo divergências. Né? Pois é. Vamos continuar. Primeiro, postura histórica da Igreja Católica e sua contradição atual. Isso com relação ao que está acontecendo no Golfo Pérsico. Tá? Então, isso aqui você tem que analisar com 2 camadas. Layers em inglês, né? Pois é. Primeira camada é a camada de superfície geopolítica. Como nós vamos discutir agora, mas o verdadeiro motivo tem a ver com a exopolítica. Postura histórica da... Como eu falo, a exopolítica e a geopolítica estão conectados. Um é complemento da outra. Né? Postura histórica da Igreja Católica e sua contradição atual. Que estou sendo bem técnico, tá? Sem puxar sardinha para um lado nem para o outro. Bem técnico mesmo. A Igreja Católica sempre manteve ao longo da história uma posição clara de repúdio às batalhas, ok, tá correto, e conflitos armados, especialmente quando esses envolvem violência desproporcional ao sofrimento civil. Tudo bem. Essa postura faz parte da doutrina social da Igreja há séculos e é um dos pilares da sua mensagem de paz. Tá ok. Até aqui tá tudo maravilhoso. No entanto, porém, todavia, no entanto, no tema da divulgação sobre inteligência não humanas, surge uma divisão interna. Este é o verdadeiro teor da intriga, da divergência entre o Loirão e o Papa Bento XIV. Enquanto setores da igreja defendem uma abordagem mais cautelosa e gradual, que protege a estabilidade espiritual dos fiéis, ou seja, os seus dogmas, outros atores, inclusive dentro de programas classificados, parecem mais abertos a uma revelação progressiva, mais concreta. Pois é. Essa tensão ganha ainda mais relevância e expõe uma contradição aparente. Enquanto observamos a realidade atual, o regime iraniano, que não esconde suas pretensões de fazer bombinha, né, de cogumelo, é conhecido patrocinador de vários grupos do terror. Isso é sabido, né? Hezbollah, Hamas, praticamente todos os grupos que atuam no regime, no Oriente Médio e no mundo, porque eles têm várias células, inclusive até na América Latina. Não vou entrar em nenhum mérito aqui. Que tem também hostilizado, nem vou usar essa palavra, que é uma palavra forte, hostilizado seu próprio povo. Segundo o Bill O'Reilly, que é um analista norte-americano próximo ao Loirão, 30 mil pessoas foram desencarnadas, dissidentes. Desencarnados. Há pouco. Eu acho que isso aí é uma ameaça contra a população civil. Não, talvez, não Leão XIV. Eu acho que pode ser, né? Eu acho que sim. Enquanto observamos a realidade atual, o regime que não esconde suas pretensões é conhecido por patrocinador de vários grupos do terror e de hostilizar milhares do seu próprio povo. A igreja, historicamente, contrária às batalhas e violência contra inocentes, enfrenta aqui um dilema prático. Como conciliar o repúdio ao sofrimento civil com necessidade de conter uma ameaça real à paz global? É uma boa questão a ser levantada. Essa aparente contradição entre o princípio de proteção aos civis e a postura diante de um regime que pratica violência sistemática contra a sua própria população gera questionamentos sobre até onde vai a coerência entre a doutrina pacifista da igreja e as complexas realidades geopolíticas do mundo. Só para começar, mas eu nem vou me debruçar sobre isso. Vou falar sobre isso e é longe. Acho que isso aqui já é o suficiente. Olha só o que o Bill O'Reilly disse na TV. Mas numa mediação dessa eu teria que perguntar à sua santidade, muito francamente, 30 mil pessoas desencarnadas no regime há apenas algumas semanas. O número total é muito maior. E não vimos absolutamente nada do Vaticano sobre isso. Nenhuma nota de repúdio. Complicado, né? Bem complicado. 2 modelos de divulgação em disputa. Nos bastidores, agora vamos ao que interessa, a questão da exopolítica. Nos bastidores, autoridades americanas e do Vaticano discutem não apenas o momento, mas o conteúdo e o formato da revelação.
conteúdo e o formato, o processo em si. Entenderam? O modelo mais ameno, defendido pelos setores do Vaticano, reconhecer que eles existem, sim, as entidades não humanas existem, mas enfatizar que não foram responsáveis pela criação humana. Esse é um ponto sensível, porque vai, queira ou não, afetar um dos principais dogmas da instituição. Né? Porque se você falar publicamente, olha, nosso DNA foi alterado pelas entidades não humanas, e na verdade nós fomos criados por eles, grupos de Anunnakis e outros grupos de ETs, é um pouco difícil, né, para os fiéis digerirem, e para a própria instituição. Não interferiram diretamente no DNA da humanidade. Evitar temas como hibridização, como o Matt Getz está falando, né, falou 7 locais onde existem hibridização em larga escala, ou a presença de milhões de entidades infiltradas na sociedade, como foi dito por Eric Burson. Né? Isso. Inclusive, o Loirão recebeu um relatório em 2018 falando desses milhões e milhões de nórdicos infiltrados na nossa sociedade, que muito provavelmente será retratado no filme do Spielberg, Disclosure Day, que vai estrear em meados desse ano. Para não gerar pânico ou questionamentos radicais aos fundamentos religiosos. Esse negócio, não, que os extraterrestres mudaram o nosso DNA, que existem híbridos, e que a raça humana surgiu nos semeadores, como está escrito no livro da Phyllis Schleimer, né? Os semeadores do universo criaram a raça humana. É complicado, né, para os dogmas. Vai cair bem. Olha, vamos falar das entidades humanas. Essa parte pula, Loira. Essa parte corta. Vamos cortar do roteiro, entenderam? É isso que está sendo discutido. Modelos mais diretos, definidos por setores americanos. Uma divulgação mais completa, incluindo a existência de tecnologias suprimidas, programas de engenharia reversa e a realidade de contatos, tanto físicos quanto interdimensionais. E vai ser um problema muito sério mostrar a verdade sobre os seres interdimensionais, porque quando isso for mostrado, evidenciado, né, por A mais B, vai se entender que, na verdade, os santos, os anjos, próprio Jesus, né, são seres interdimensionais. É claro que, para a igreja, né, que defende dogmas, isso não vai ser muito legal. Né, eles não vão gostar muito, não. Loirão, ao fazer referência a Jesus em contextos tecnológicos. Inclusive, Loirão fez uma postagem que foi uma polêmica muito grande, ele teve até que apagar a postagem, onde ele fez alusão, né, que seria como, assim, Jesus curando as pessoas, como um médico. Ele falou que ele fez essa conotação de médico. E é bom entender também que o próprio Loirão falou, pelo menos é isso que ele alega, que parte das suas postagens ele nem vê. Né? Tanto é que ele está agora focado, debruçado no que está acontecendo no Golfo Pérsico. Né? Não vou entrar nem no mérito, se é ou não. A questão é a mensagem tecnológica. Entendam uma coisa de uma vez por todas. Prestem atenção. Porque isso tem um recado também. Então, essa postagem do Loirão tem uma mensagem muito maior, muito mais profunda, embutida. Pois é. Loirão, ao fazer referência a Jesus em contextos tecnológicos, transmite uma mensagem clara. As tecnologias suprimidas, energia livre, propulsão avançada, medicina regenerativa, as medbeds, podem ser vistas como um milagre de Deus. Sim, é isso. Esse é o teor da mensagem dessa postagem. Tecnologia como se fosse um milagre de Deus. Posto à disposição da humanidade. Como Prometeus. Né? Lembrando de Prometeus, mitologia grega. Né? Que roubou o fogo dos deuses, ou seja, a tecnologia suprimida para entregar à humanidade. Essa visão alinha-se à famosa declaração de Ben Hick, ex-CEO da Looking Hat Shook Works, em 1993. Palavras dele. Já estava no leito de morte, desenganado pelos médicos, falou, agora eu vou falar a verdade, eu não tenho nada a perder. Pô, presta atenção nisso aqui. Inclusive, esse Ben Hick falou isso pessoalmente para o Dr. Steve Greer. Ele falou publicamente e deu detalhes ao Dr. Steve Greer. Inclusive, no próximo Disclosure, próximo evento do Dr. Greer, ele vai dar maiores detalhes
sobre essa conversa que ele teve com o Ben Hick. Presta atenção. Palavras Ben Hick, ex-chefe da Looking Hat Works. Já temos os meios para viajar entre as estrelas, mas essas tecnologias estão bloqueadas em projetos obscuros. E seria preciso um ato de Deus para que elas fossem disponibilizadas para beneficiar a humanidade. Qualquer coisa que você possa imaginar, já sabemos fazer. Fecha aspas. Tudo que vocês viram nos filmes de ficção científica, tudo. Star Trek, De Volta para o Futuro. Nós já temos essa tecnologia, já desenvolvemos essa tecnologia. Nós fazemos. Entenderam agora o teor da mensagem do loirão? Pois é, só para quem tem realmente visão além do alcance. Entende o tabuleiro do jogo. Pois é. Uau. E a magia das coisas, a beleza das coisas está nos seus detalhes, como eu sempre digo. 3. O verdadeiro temor. O grande receio não é a existência dos seres não humanos em si, mas como essa informação será servida à população. Porque, queira ou não, o loirão será o garçom. Como que isso vai ser servido? Como isso vai ser colocado à mesa? Do discernimento público. Uma divulgação mal conduzida pode gerar, primeiro, choque religioso e cultural. Inclusive foi debatido, o próprio Tim Burchett levantou a bola sobre essas questões recentemente. Questionamento profundo dos dogmas, instabilidade social, disputa entre facções, indústria bélica, setor energético, instituições religiosas e o governo. E os governos, sim, interesses diferentes. Por isso, a divulgação tende a ser feita em fases, com cuidado estratégico para que a humanidade assimile gradualmente a nova realidade, sem entrar em parafuso, né? Sem antes que surte primeiro. Pelo menos a priori será assim. Agora, vamos supor que haja uma mudança do campo morfogenético, um novo paradigma consciencial, aí é diferente. Aí a humanidade consegue digerir isso de uma vez. Mas, mediante as circunstâncias presentes, vai ser feito assim. Inclusive, isso é confirmado pelo próprio JP. Loirão parece disposto a liderar um processo mais ousado, enquanto o Vaticano busca proteger a estabilidade espiritual de bilhões de fiéis. O equilíbrio entre dois polos definirá o tom da maior revelação da história humana. O que está em jogo não é apenas contar a verdade, é como contá-la para que a humanidade saia fortalecida e não fragmentada. Demis Viana, dia 14 de abril de 2026. Pois bem, tem matéria do Tim Burchett, eu tenho matéria aqui sobre os nórdicos, o especial dos nórdicos, Charles Hall, mas isso a gente vai deixar para a próxima edição. Ok, meus amigos? Deixa eu retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Espero eu ter sido didático, poder mostrar o que de fato está acontecendo no tabuleiro do jogo, tanto na esfera geopolítica, assim também como na esfera da exopolítica. E, por favor, eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo e dê o seu like. Gratidão, gratidão, maravilhoso.